conhecendo melhor o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 14 de João, versículo 7, está escrito: Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. A primeira parte deste versículo declara: se vós me conhecesseis a mim. Ora, o mundo se diz cristão, o mundo ocidental, e conta que somos cerca de 2 bilhões de pessoas, um pouco mais. Ora, a palavra cristão é derivada da palavra Cristo, que significa ungido, e essa palavra é aplicada exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Foi Pedro que declarou, quando Jesus pergunta: quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É verdade que aparecem pessoas se intitulando Cristos, e isto já foi profetizado pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, versículo 7. Surgirão falsos cristos. Mas nós queremos dizer a você, prezado ouvinte, que essas pessoas que se intitulam Cristos, na verdade são falsos cristos. E é preciso que nós conheçamos melhor nosso Senhor Jesus Cristo, porque disso depende a nossa salvação. Por exemplo, em nossos dias existem certas organizações religiosas que negam a deidade absoluta de Jesus e afirmam que Jesus, antes de vir ao mundo, era apenas um anjo chamado Miguel, que na categoria de arcanjo possuía poderes maiores do que os próprios anjos. Então, lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos notar que existe uma diferença capital entre o arcanjo Miguel e o próprio Jesus Cristo. E nós podemos ir um pouquinho mais além e dizer que Miguel é uma criatura criada pelo próprio Jesus Cristo. Se ele foi criado pelo próprio Jesus Cristo, como podia ele ser o próprio Jesus, o Cristo, que viveu aqui na terra e antes de viver, vivia com Deus? Capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, diz o texto bíblico que nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então o texto bíblico está dizendo que Jesus criou todas as coisas, sejam coisas físicas como coisas espirituais. E dentre as coisas espirituais estão os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Essa hierarquia angélica foi criada pelo próprio Jesus Cristo. Sendo Jesus o Criador dos próprios anjos ou seres celestiais, obviamente, ele não pode se integrar como um deles. E além disto,
no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 6, declara que o próprio Pai determinou que os anjos adorem o seu Filho. Diz o texto, capítulo 1 do livro de Hebreus, versículo 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então está determinado pelo próprio Pai que os anjos adorem o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando passou por este mundo, durante 33 anos e meio, ele foi adorado. Adorado por várias pessoas e adorado pelos próprios discípulos, enquanto taxativamente, à luz da Bíblia Sagrada, é proibido terminantemente que nos prostremos diante de qualquer anjo. Capítulo 14 de Mateus, nós vamos encontrar que Jesus fez cessar uma tempestade e os discípulos ficaram tão admirados e surpresos com aquele acontecimento que diz o texto do versículo 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Já a própria Bíblia Sagrada previne contra qualquer adoração angelical. E o último livro da Bíblia, o Apocalipse, registra no capítulo 22, versículo 8 e 9, que João, o escritor do próprio livro, ele declara que aquele que viu e ouviu estas coisas era ele próprio que escrevia o livro. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, adora a Deus. Aqui está o anjo dizendo a João que não procedesse daquela maneira sacrílega, se prostrando diante dele, porque anjo é uma criatura, e uma criatura não pode ser adorada, mas Deus pode ser adorado. E Jesus estava no céu com o Pai, e Jesus tomou a forma humana, e achado aqui na terra, ele era uma pessoa de duas naturezas. A natureza divina que ele trouxera do céu e a natureza humana que ele a tomou de Maria. E quando então se anunciava o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o anjo Gabriel disse a Maria que ela não tivesse receio ao vê-lo, mas declarou que ela daria à luz um filho e o seu nome seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E Mateus, o escritor, conclui: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então Jesus Cristo aqui na terra, ele era Deus conosco, cumprindo-se a profecia de Isaías 7,14: a virgem conceberá, dará à luz um filho e por-lhe-ão o nome de Emanuel.
No livro de Isaías 7,14 não traz o significado desta palavra Emanuel, mas já no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23, traz claramente: chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Logo, Jesus Cristo nunca foi um anjo antes de vir à terra. Diz o texto de Filipenses 2,6 que ele era Deus. Diz o livro de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando aqui na terra, durante o seu ministério terreno, nós vamos encontrar que Jesus levava 2 títulos. Um deles era Filho do Homem. Esta expressão Filho do Homem aparece 55 vezes nos evangelhos. E aparece uma outra com o título Filho de Deus. Ora, quando Jesus era apresentado como Filho do Homem, quase todas as organizações religiosas concordam que ele era um homem perfeito, genuinamente um homem, com exceção de que era uma pessoa sem pecado, não foi concebido como nós fomos. Davi disse no Salmo 51, versículo 5: em pecado me concebeu minha mãe. Já Jesus, ele foi concebido sem pecado no ventre de Maria, por ação do Espírito Santo. Então, ele era um homem perfeito, vivendo aqui na terra, e por isso chamado Filho do Homem. Mas igualmente, Jesus era chamado Filho de Deus. E os judeus entenderam muito bem a aplicação dessa expressão pelo próprio Jesus, quando no capítulo 5 de João, nós encontramos Jesus curando um paralítico que 38 anos estava à beira do tanque de Betesda, queria ser curado, não tinha ocasião, mas Jesus então lhe fez a pergunta: queres ficar são? Ele respondeu: sim, Senhor, eu quero. E Jesus mandou que ele tomasse a sua cama e caminhasse. E assim aconteceu. E diz o texto então de João, capítulo 5, versículo 16 a 18: por esta causa os judeus perseguiram a Jesus, procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui está uma declaração segundo a qual os judeus, líderes religiosos, entendiam até que ponto significava a expressão Filho de Deus usada por Jesus. Mas encontramos mais para frente no Evangelho ainda de João, no capítulo 10, nos versículo 30, quando Jesus abertamente faz a seguinte declaração: eu e o Pai somos um. E eu quero dizer a você, meu prezado ouvinte, que Jesus não está falando aqui de unidade de pessoas no propósito de realizar alguma coisa. Eu posso dizer, eu e minha esposa somos um, no sentido de propósitos, de assuntos a realizar dentro da casa como família. Mas no caso de Jesus, ele estava dizendo: eu e o Pai somos um em natureza. Por isso que se diz no versículo 1: e o Verbo era Deus.
E no texto grego está aí, Deus era o verbo. Então, mostrando que a natureza do verbo divina era igual à natureza divina do Pai. E os judeus pegaram em pedras para o apedrejar. Jesus respondeu-lhes: tenho-vos mostrado muitas obras boas precedentes de meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então está aqui bem claro que Jesus, aqui na terra, chamado Filho do Homem, 55 vezes nos evangelhos, era um homem perfeito, e quando chamado Filho de Deus, também era igualmente Deus em sua natureza divina. Ele não era a pessoa do Pai, e o Pai não era a pessoa do Filho. Eram duas pessoas distintas, possuindo ambos a mesma natureza. Então tenhamos o conhecimento melhor da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se vós me conhecesseis a mim, então nós dizemos para você, prezado ouvinte, Miguel é um arcanjo, e arcanjo tem hierarquia, é anjo, é arcanjo, é querubim, é serafim, são anjos categorizados, e Miguel é um deles. Agora, Jesus Cristo, declaradamente, é Deus em sua natureza. E no livro de 1 João, capítulo 5 e versículo 20, está escrito: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ora, como Deus conosco aqui na terra, duas observações a mais para encerrarmos esta palavra. Primeira, como Deus, Jesus podia perdoar pecados. Perdão de pecados é uma obra exclusiva da divindade. Os judeus reconheceram isso em Marcos 2 e 5, quando Jesus disse para o coxo que fora trazido à sua presença: filho, perdoados estão os teus pecados. Houve um murmúrio não aberto, mas no íntimo de cada judeu consciente das Escrituras Sagradas, admitiram para si mesmos: e este homem está dizendo blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E realmente, eu sou aquele que apaga as tuas transgressões, e dos teus pecados me não lembro mais. Isaías 43, 25 declara isso. Deus pode perdoar pecados. E Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Outra particularidade: a adoração é exclusiva da divindade. Não pode uma criatura ser adorada, nem mesmo o anjo, nem mesmo Miguel. Os anjos adoram a Deus, e adoram conjuntamente o Pai e o Filho. Isso está no livro do Apocalipse, capítulo 5. Diz o texto que o número de anjos é, podemos dizer, quase infinito. Diz o texto que olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória
e ações de graças. Prezado ouvinte, isso não é adoração? Você compare com Apocalipse 4, versículo 10, versículo 9 em diante. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, lançando suas coroas diante do trono e dizendo: digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aqui nós lemos em 4, 9 a 11 de Apocalipse, o Pai sendo adorado. Como adorado? Recebendo glória, honra, ações de graças. E no capítulo 5, versículo 11, milhões e milhões diziam o que está no versículo 12: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Aí está o Jesus que nós servimos, que nós adoramos. Não temos o arcanjo Miguel como o próprio Jesus. Pelo contrário, dizemos que Miguel foi criado pelo próprio Jesus e que Miguel, como criatura, adora o próprio Jesus, como nós também o fazemos. Se vós me conhecesses a mim, conhecerias também a meu Pai. Então vamos conhecer melhor essa pessoa augusta do Senhor Jesus Cristo. Amém.